Antes de mais nada, eu quero parabenizar a Diocese Anglicana do Rio de Janeiro pelos seus 70 anos e dizer que, desde que eu me entendo por gente, essa diocese existe e que eu considero a parte da minha família. E meu nome é Florence e eu sou filha do Bispo Chérrio, que dedicou a vida dele a essa diocese, aliás, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em geral. E então eu estou atendendo um pedido do Bispo Eduardo, que pediu para que eu relatasse algumas memórias que eu tivesse da vida do meu pai aqui no Rio de Janeiro, nesses 70 anos dessa igreja, né? Meu pai chegou no Brasil na década de 50, 54, para ser mais específico, então ele é praticamente fundador dessa diocese também. E a minha memória de infância é que meu pai estava sempre viajando, né, tomando conta de outros lugares que não aqui no Rio de Janeiro, e a gente cresceu sempre muito pertinho aqui da Christchurch, e eu me lembro que quando eu era adolescente ele viajou para o Recife e fundou lá a Diocese de Recife. E eu acho que ele ficou lá uns 15 anos, mais ou menos, né? E a gente visitava sempre a Diocese de Recife, conhecemos bem o Nordeste por conta do fato que ele estava morando lá, ele e minha mãe, né? Mas a memória que eu tenho assim mais relacionada com a Darge são depois da volta dele como aposentado, ele sempre continuou muito ativo na igreja aqui no Rio de Janeiro. E eu me lembro então que ele morava num sítio em Pedras de Guaratiba e era um lugar muito acolhedor para a família, para os netos. A gente estava sempre lá jogando ping-pong, tomando banho de piscina. E ele então recebia também a família da igreja dele lá também para fazer reuniões especiais. Então eu me lembro assim de ter churrascos o sábado, domingo, em que todo mundo levava alguma coisa e ele fornecia os refrigerantes, a cerveja, essas coisas assim, e a gente ficava lá ajudando ele. Meu marido, inclusive, ajudava lá como churrasqueiro, e eu ajudava minha mãe a servir. Eram momentos muito felizes de confraternização com todo mundo. Então, eram reuniões da junta, todo mundo de bermuda, com um refrigerante na mão, e então haviam resultados muito bons nessas reuniões. Foram memórias muito felizes. Bom, então eu quero parabenizar novamente a Diocese Anglicana do Rio de Janeiro pelos seus 70 anos de vida e dizer que continuamos juntos, que continuamos a ser uma família e parabéns. Boa tarde a todos. Meu nome é Henry Scher, alguns de vocês me conhecem. O Bispo Eduardo solicitou a mim e a minhas irmãs fazermos alguns comentários, contar histórias, etc., sobre a Diocese, que hoje faz 70 anos, a Diocese aqui do Rio de Janeiro, ou do Brasil Central, naquela época, que hoje faz 70 anos, o que hoje, outro dia, faz 70 anos. Então, na verdade, acho que 2 ou 3 minutos é quase impossível a gente contar muitas histórias, né? Então, eu queria dizer o seguinte: eu queria primeiro parabenizar ao Eduardo, ao Bispo Celso, a todos da Diocese, pelo trabalho que tem desenvolvido, que tem feito em favor do cristianismo, em favor da Igreja Episcopal e principalmente em favor das pessoas. Meu pai, ele tinha sempre um mote que ele falava, um motto, né, que era solidariedade. E isso me parece uma coisa muito importante dentro da religião, daquilo que nós nos propomos como igreja, né? Eu tinha, na verdade, muitas histórias para contar, mas não vai haver tempo para isso, infelizmente. O que eu posso dizer, em termos mais pessoais,
é que sempre foi uma grande aventura essa parte de você ser um missionário. E meu pai vestiu essa camisa sempre, viajava muito. Nós, filhos filho e filhas dele, sentimos muita falta dele porque ele viajava pelo interior do Brasil e eu mesmo vivenciei algumas aventuras com ele, indo ao interior do Paraná, que naquela época era uma fronteira, indo ao interior de São Paulo, visitar a comunidade japonesa, visitar a comunidade alemã no interior do Paraná. Meu pai teve como objetivo conseguir integrar esse grupo de pessoas que formava a Igreja Episcopal. Não só as diferentes etnias, como as nacionalidades, inclusive trazendo para cá missionários como o reverendo Matsuo, que eu me lembro muito bem da época em que ele chegou aqui. Nós éramos pequenos, não falava uma palavra de português, vocês imaginam como nós, crianças e tal, tentando se comunicar com ele, foi uma situação muito interessante. A outra foi o meu pai também trazendo missionários ingleses para cá e tentando, vamos dizer assim, integrar um pouco as áreas da igreja e as igrejas em si, os templos, né, em Salvador, em Recife, em Belém. Tudo isso foi um trabalho muito grande. Eu poderia, claro, desenvolver mais isso, mas o que nos foi solicitado foi uma coisa sucinta. Então, o que eu quero dizer é que foi um trabalho de coração que exigiu muito de todos nós e que nos revelou pessoas fantásticas, nos revelou reverendos e pessoas leigos da igreja que sempre foram pessoas extremamente importantes nas nossas vidas. Em particular, eu queria dizer que o reverendo Vergara e a dona Ivete sempre foram grandes amigos da nossa família e sempre foram os melhores amigos dos meus pais. O bispo Celso também, uma pessoa fabulosa que sempre foi um grande amigo. O Takashi, o reverendo Kurt Klemann, todas essas pessoas que para nós foram muito importantes. E também a natureza do trabalho, né, que é desbravar, mas não desbravar só no interior do Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, no Morro de Dona Marta, na Vila Kennedy. Tenho várias histórias sobre essas coisas, mas o tempo não permite a gente falar um pouco mais. Eu quero principalmente parabenizar todas as pessoas da igreja, todos os leigos, todos os reverendos, os diáconos, os bispos, todos pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro e dizer que a gente sempre tem muitas saudades de vocês, né? Porque nós estamos aqui presos nessa pandemia e também muito dos nossos pais, é claro. Então eu quero mandar um grande abraço para todos. Aqui fica Henry Sherrill como um amigo com quem vocês podem contar. Até logo, muito obrigado. Tchau, tchau. Oi, gente, eu sou a Bani, né? A Elizabeth Sherrill. E parabéns, Dargio, pelos 70 anos para todo mundo. O bispo nos pediu para gravar um videozinho sobre as nossas lembranças, né? Da época que a Dargio, aliás, nem era Dargio, era a Diocese Central, que o papai era o bispo, né? E era praticamente todo o Brasil. Então você vai ver que todos nós, né, meus irmãos, a primeira coisa que a gente lembra é que o papai viajava muito. E a gente quase não via ele, quer dizer, enfim, a impressão de criança era assim. Porque era uma diocese enorme, era quase o Brasil inteiro. E, então era uma festa quando ele chegava em casa, os quatro pulavam em cima dele e ele contava histórias. O papai adorava contar histórias da viagem, das coisas, inventava, contava, enfim. E a gente lembra, eu lembro particularmente também da gente, das pessoas todas que passaram pela nossa casa, né, que eram da igreja e que ficaram assim meio que nossa família, porque a gente não tinha
avós, nem primos, né? Estava todo mundo nos Estados Unidos. Então, eu lembro, por exemplo, do reverendo Sumio, do Takashi, né? Claro que está até hoje, Jaci Maraskin, da Liz Daniel, né? Da Carmen Wolf, essas pessoas todas dos primórdios, né? Da igreja aqui. E eu lembro particularmente também do reverendo Del Nero, que ele tocava piano muito bem. Papai, a gente tinha um piano lá que papai tocava e a gente sempre, ele juntava a família assim, a gente cantava hinos e tal, principalmente no Natal, essas ocasiões. Então era uma coisa assim muito da família, de ficar em torno daquele piano. E o reverendo Del Nero logo chegava em casa e queria tocar, né? E sentava ali, e eu lembro que, vividamente, como criança, ele na época estava com câncer, e ele tinha um turbante assim na cabeça por causa da operação. E eu ficava muito impressionada como que ele tocava aquele piano com intensidade, com amor, né? E com aquela coisa na cabeça, assim. Impressões infantis. Mas, enfim, a igreja era a nossa família, né? E nós somos muito gratos de termos sido acolhidos assim, porque a gente realmente não tinha outras pessoas. Então, ficou assim, na minha impressão, muito vívida. Essas pessoas que passavam lá em casa e contavam aventuras e tudo. E eu lembro da igreja no início, né? A igreja era assim a segunda casa, né? A gente estava sempre indo lá na Christ Church, que era São Lucas, que foi onde a gente basicamente se criou, né? E casamos e tudo fizemos na São Lucas. Lembro das árvores que eu subia nos tamarindos para comer tamarindo, saía da igreja para ir comer tamarindo. Enfim, gente, é isso aí, né? Estamos juntos. Paz de Cristo a todos.